Notório Saber, despertando o jurista que há em você. Salve, salve, galera! Chegamos para mais um Perideferimento. Eu sou o Lucas Almeida. E eu sou o Bruno Paiva. Estamos aqui para o nosso primeiro episódio do Notório Saber. Hoje a gente vai falar sobre o IPTU 2022 e quem vai falar sobre o tema serei eu mesmo, Lucas Almeida. Exatamente. Hoje é a estreia do nosso quadro Notório Saber, quadro que desperta o jurista que há dentro de você. E um tema muito especial, um tema o famigerado IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano, dá dor de cabeça em muitos moradores, todo e qualquer cidadão que precisa pagar, que é a necessidade de pagar esse imposto todos os anos. E para começarmos a falar sobre esse tema, doutor Lucas, o que é o famoso IPTU? Você pode esclarecer para quem está nos ouvindo? Pronto, você já adiantou bem, é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano. Ou seja, é um imposto municipal que incide sobre a propriedade de imóveis, seja imóveis construídos ou terrenos. É um imposto que recai sobre a propriedade. Entendi. Então, todas as pessoas que possuem uma casa, um terreno, uma propriedade, seja ela urbana e a rural, caso na rural também, ou só apenas na urbana? Pronto, interessante. A rural incide outro imposto, que é o ITR, Imposto sobre Propriedade Rural, que esse imposto não é municipal, ao contrário do IPTU, é um imposto federal que incide sobre as propriedades rurais, tanto as construídas quanto os terrenos. Mas aqui a gente vai falar só sobre o municipal, que é o IPTU. Uma coisa que a gente vê muito nos jornais, muitas pessoas falando, é com relação a uma taxa de coleta de lixo, né, que vem junto com o IPTU. Isso é correto? Isso é legítimo? É lícito? É comum? Você pode esclarecer para quem está nos ouvindo o que se trata essa taxa, se ela existe? Eu já vi várias pessoas me perguntando, várias pessoas questionando sobre essa taxa de lixo que às vezes vem junto com o IPTU. O que o senhor acha, Lucas? Essa taxa é uma taxa legítima, né? Ela vem junto com o carnezinho lá do IPTU por questão de economia e por facilidade do fisco municipal. Ele manda tudo num boleto só para facilitar o recolhimento, né? Então, assim, muitas vezes essa taxa ela aproveita algumas coisas sobre a base de cálculo do IPTU. Então, assim, para facilitar essa questão, essa fiscalização e o recolhimento do tributo, é normal vir essa taxa de coleta de lixo junto com o carnezinho do IPTU. Isso é de praxe. Basicamente, todo município faz isso quando está cobrando seu IPTU. Perfeito, perfeito. Uma coisa a gente já sabe que todo mundo que possui imóvel urbano, em algum momento vai ter que pagar o IPTU. Mas uma coisa que acontece muito é que, às vezes, as pessoas possuem esses imóveis e nunca a prefeitura ou o município, ele cobra o IPTU. E aí, do nada, né? Você nunca tinha sido cobrado, a sua casa nunca tinha vindo o carnê do IPTU. E aí, do nada, o município manda lá o carnê para sua casa e começa a cobrar. Isso é certo, Lucas? Como é que funciona esse tipo de cobrança? É assim mesmo que funciona? Assim, a qualquer momento o ente público ele pode entrar em contato, pode mandar a notificação, pode cobrar? Existe algum prazo? Você poderia esclarecer isso melhor? Geralmente, para haver a cobrança do IPTU, tem que haver uma lei antes da publicação de uma lei. Muitas vezes, essa lei é publicada, mas assim, a cobrança do IPTU só pode acontecer muito depois. Por exemplo, aqui em Mossoró, a última atualização de fato na lei do IPTU e também na taxa de coleta de lixo foi em 2013. Então, desde 2013, a partir de 2014, no caso, o município poderia cobrar o IPTU. Se você não foi cobrado e começou a ser agora, é porque nos anos anteriores o município ainda não tinha feito os cálculos ou ainda não tinha se preparado para começar a cobrar o IPTU do seu imóvel. Excelente, excelente. É uma coisa que assim também dá muita dor de cabeça em todas as pessoas que precisam pagar esse tipo de imposto, principalmente as pessoas que moram aqui em Mossoró, né? Uma coisa que vem acontecendo muito é queixas do aumento, né, do sobrecálculo que vem acontecendo no IPTU dos imóveis aqui do nosso município. E aí, para a gente poder esclarecer um pouquinho melhor, você poderia dizer como é que é calculado o IPTU
O IPTU ele é cobrado com base no valor venal do imóvel, ou seja, sobre o valor entendido como seria o valor de venda à vista do imóvel, de acordo com as condições normais de mercado. Quanto equivale o imóvel e o IPTU é calculado com base no preço do imóvel. Só que, para fins de cálculo do IPTU, a lei tem que definir o critério técnico de como se obter esse valor. Ela não tem como dizer, o valor desse imóvel é de acordo com o que está sendo oferecido no site da OLX, por exemplo, porque aí não seria um critério técnico. Esse critério, aqui em Mossoró, por exemplo, a gente vai seguir o exemplo aqui de Mossoró, existe um cálculozinho até um pouco complexo sobre como é feito essa apuração do valor do imóvel. Então, eles utilizam, por exemplo, o terreno, a área do terreno em que o imóvel está inserido, a área construída, se tem algum serviço público à disposição. Então, são vários fatores que acabam afetando o valor de venda do imóvel. Então, se, por exemplo, o valor do seu IPTU veio diferente do ano passado para cá, é porque houve alguma atualização na base de cálculo. Se o aumento for muito grande, então, assim, o interessante seria você consultar um advogado para que ele analisasse se os valores ali que apareceram no novo IPTU são legais ou não, porque é um cálculo um pouco complexo. Por exemplo, em Mossoró, existem duas tabelinhas para calcular esse valor, que é a tabela de valores genéricos de terrenos, que calcula o valor dos imóveis de terrenos, que não tem área construída, e também a tabela de preços de construção, que já recai sobre os imóveis construídos. Então, aqui em Mossoró é cobrado, por exemplo, 2% do valor do imóvel em caso de terrenos e o valor do IPTU sendo de 1% do valor do imóvel para construções, né, para imóveis construídos. Então, é interessante analisar essa questão porque o cálculo tem que ser feito de uma forma específica que, no caso de Mossoró, está bem discriminado em lei. Não pode ser feita valorização do imóvel de acordo com um critério subjetivo, como preço em sites de anúncio e de imobiliários, por exemplo. Perfeito. E o quanto que é importante a gente entender que esses cálculos eles são complexos e que é preciso, na dúvida, consultar um profissional especializado para fins de verificação se o cálculo ele foi feito de forma correta ou não. Lembrando que todo cálculo que for feito, toda cobrança que for realizada, que não obedeça ao cálculo que é estipulado em lei, ela pode ser considerada ilegítima e, consequentemente, né, ser alvo de uma demanda judicial. Por isso que eu gostaria de falar mais uma vez, Lucas, ratificar o que você já disse. Né? É muito importante que você, ouvinte, né, que paga todos os anos o IPTU e obteve uma surpresa gigantesca com relação ao aumento desse imposto, que você procure um advogado, né, especialista em direito tributário que possa realizar esse cálculo para fins de verificação se de fato esse cálculo ele foi feito de forma correta, obedecendo os ditames legais ou não. Mas dando continuidade, né, você esclareceu muito bem com relação a como que é feito esse cálculo, principalmente tomando como base o nosso município, que fica aqui em Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. Uma coisa que também as pessoas possuem muita dúvida é que a gente já sabe que o IPTU ele é destinado àquelas pessoas que possuem um imóvel urbano. Mas e aquelas pessoas que moram em uma residência que não são de sua titularidade, né? Aquelas pessoas que alugam um imóvel, vamos dizer assim. E quem quer a obrigação de pagar esse IPTU? É do locador ou do locatário? É do inquilino ou do proprietário? Você poderia esclarecer, Lucas, para quem está nos ouvindo? Perfeito. Essa é uma das dúvidas mais comuns. Quem deve pagar o IPTU? É o proprietário ou o locador? Nesse caso, a lei tributária é clara. O imposto é sobre o proprietário. Quem possui a propriedade deve pagar. Mas é claro que sempre que há nos contratos de aluguel, eles discriminam quem deve pagar. Geralmente, quem deve pagar de acordo com o contrato é o locador. Mas, para fim de legislação tributária, se atrasar o IPTU e não pagar, quem vai sofrer a execução fiscal e as sanções, e quem vai ficar inadimplente, é o proprietário. Por mais que, posteriormente, ele possa ajuizar uma ação civil para cobrar do locador. Mas, em termos de
responsabilidade tributária, quem vai ficar devendo é o proprietário. Inclusive, tem jurisprudência pacífica já na legislação tributária de que contratos particulares não podem ser opostos ao fisco, ou seja, o proprietário não pode usar um contrato como um escudo para se proteger de uma execução fiscal, dizendo, eu não devo pagar o IPTU porque no contrato diz que tem que pagar o locador e não o proprietário. Esse contrato é completamente ignorado pelo fisco. Então é bom prestar atenção nisso aí. O proprietário é o responsável tributário pelo IPTU, por mais que tenha no contrato que o responsável seja o locador. Só que esse contrato não gera responsabilidade tributária, gera responsabilidade civil, que faz com que o proprietário, pagando o IPTU, ele pode, por força do contrato, cobrar de volta, entrar com ação de regresso e cobrar o valor que ele pagou para o locador. Tem que prestar atenção muito nisso aí, isso é muito importante. Isso, exatamente. Inclusive, a ausência, caso esteja previsto no instrumento contratual de que o pagamento do IPTU é de responsabilidade do inquilino, e havendo a insolvência, havendo a inadimplência, pode ser também um caso de rescisão contratual e um eventual despejo. Então, é muito importante que o inquilino, que ele tenha ciência das cláusulas contratuais e também das suas obrigações perante o imóvel. Não é verdade, Lucas? Mas, assim, a gente sabe, né, a gente já tem a informação que a gente precisa pagar o IPTU, mas existe alguma forma, alguma maneira, algum jeitinho desse valor do IPTU ele ser reduzido, ou necessariamente eu preciso pagar aquele valor que vem no carnê para mim todos os anos? É interessante essa pergunta, porque isso acontece sempre, tanto com o IPTU, mas também com o IPVA, de que todos os entes que cobram esses impostos, eles oferecem algum desconto para pagamento à vista. Por exemplo, aqui em Mossoró, o desconto do pagamento à vista é de 25% do valor total, se for pago até 28 de fevereiro. Então, vocês salvem essa data aí, quem quer conseguir esse desconto. Em Mossoró, a lei do IPTU oferece 25% de desconto do valor total para pagamento à vista até 28 de fevereiro. Mas também é possível conseguir alguns descontos em casos de parcelamento. Aqui em Mossoró, a lei do IPTU dá 5% de desconto caso você divida em até 3 vezes e 3% de desconto para quem divide em 4 ou mais vezes. É importante destacar aqui que esse desconto é só se for pago até o vencimento. Se atrasar, você perde o direito a esses descontos. Então, nesses casos, pagar à vista, você consegue obter aí uma redução tributária no seu orçamento. É um desconto bastante significativo, né, para aquela pessoa que possui a condição financeira de pagar o imposto à vista, né, todo de uma vez. Aí existe algum tipo de isenção? Tem alguma pessoa que não precisa, mesmo possuindo a propriedade, ela não precisa pagar o IPTU? Geralmente, toda legislação ela prevê algum tipo de isenção. Eu não tenho como falar aqui, porque no Brasil tem mais de 5 mil municípios, então seriam mais de 5 mil leis municipais para a gente ter que analisar aqui. Então, eu vou falar no caso específico de Mossoró, que é um caso que abrange também outros municípios. No caso de Mossoró, por exemplo, imóveis de até 52 metros quadrados em um terreno construído de até 250 metros quadrados são isentos de IPTU, ou seja, quem mora numa residência de até 52 metros quadrados construídos dentro de um terreno de 250 metros quadrados não precisa pagar o IPTU. A gente também tem isenções para imóveis que são utilizados pelo poder público. Se você é um particular que aluga um imóvel para algum poder público, você também fica isento do IPTU. Também não é o caso de Mossoró, mas alguns municípios eles prevêem isenções para pessoas com deficiência, por exemplo. Tem isenção tributária do IPTU pessoas com deficiência. E aqui em Mossoró, também uma coisa muito interessante, que há 50% de isenção do IPTU para imóveis construídos com base nos princípios de
sustentabilidade ambiental, ou seja, aqueles municípios que possuem geração de energia própria, com base em energia solar, reaproveitamento de água e outros critérios. É importante destacar aqui que não é qualquer município que tem direito, que tem direito a essa isenção, porque a lei prevê alguns requisitos, são vários requisitos, e o imóvel, para encaixar nessa isenção, tem que preencher pelo menos 3 requisitos. Então, na dúvida, consulte um advogado tributarista para saber se o seu imóvel, seja residencial ou de sua empresa, consegue atingir esses requisitos para que consiga 50% aí na isenção do IPTU. Isso é muito interessante e é uma forma de planejamento tributário também, que gera uma economia muito boa tanto para o imóvel residencial quanto para a empresa, principalmente porque o imóvel geralmente é maior e vale mais. Sem dúvida alguma. Eu tenho certeza que muitas pessoas, depois de ouvir esse nosso podcast, depois de ouvir esse quadro que a gente está estreando hoje, no Notório Saber, irão procurar saber, né, se devem ou não pagar esse respectivo imposto. Mas se eu quiser, né, se for preciso fazer, como é que eu faço? Como é que eu faço para pagar? Como é que eu faço para estar em dias com as minhas obrigações tributárias? Para estar adimplente com o IPTU, você tem que pagar em dias sem atrasos o seu carnezinho e os demais encargos tributários. Inclusive, para você obter alguma isenção e algum desconto, você tem que estar em dia. Além disso, estar em dia não significa apenas em relação a pagamentos. Você também tem que estar em dia com suas obrigações acessórias, ou seja, atualizar seus dados cadastrais, mostrar se houve alguma alteração no imóvel em relação à estrutura que veio a diminuir ou aumentar o seu valor também. Então, assim, são coisas importantes que geralmente a gente acaba ignorando, deixando passar, e por vezes pode causar a consequência de você perder algum benefício por não ter atualizado ou simplesmente notificado o município que você fez alguma atualização nos seus dados cadastrais. Por isso que é muito importante não só pagar, como apresentar também as declarações tributárias em dia. É verdade. Lucas, mas aí com esse avanço aí que a gente teve da pandemia e também até mesmo com esse aumento das síndromes gripais, que vem desencadeando uma série de desempregos e uma crise econômica gigantesca no nosso país, muitas pessoas atrasaram, né, o pagamento do IPTU. E aí eu queria também que você falasse quais que são as principais consequências atribuídas ao contribuinte, né, que atrasa deliberadamente o pagamento deste imposto tão importante. Primeiro, alguns municípios, alguns entes federativos, eles ofereceram condições mais favoráveis para que a crise não afetasse tanto o contribuinte e ele conseguisse continuar em dia com suas obrigações. Mas caso ele não consiga, ele vai perder esses descontos que a gente já falou anteriormente e, além disso, há a incidência de multas. No caso de Mossoró, particularmente, a multa é de 2% do valor do tributo, caso ela seja paga com até 30 dias de atraso. Se o atraso for superior a 30 dias, o valor da multa já sobe para 10%. Além disso, esse valor, além da multa, ela corre os juros de 1% ao mês e mais uma atualização monetária. Caso o atraso seja superior a 60 dias e o contribuinte esteja participando de algum procedimento, algum processo de parcelamento de tributos, o parcelamento é automaticamente cancelado, com consequente vencimento integral de todas as parcelas, ele podendo ficar suscetível a ser executado pelo fisco, ou seja, pode sofrer uma execução fiscal e todas as suas consequências. Sem dúvida, é uma dor de cabeça. Eu tenho certeza que nenhum contribuinte, nenhum cidadão quer passar, não é verdade? Essas foram as considerações que nós preparamos hoje sobre o imposto, sobre a propriedade predial e territorial urbano, sobre o IPTU, né, o famigerado IPTU. Espero que você, ouvinte, que está nos ouvindo, chegou até o final desse podcast, tenha gostado, né? Trouxemos várias informações de extrema relevância, extrema importância para todo e qualquer cidadão, seja ele um operador de direito ou não, né? Todo mundo precisa saber das suas obrigações tributárias. Muito obrigado, Lucas, por estar conosco de novo, não é verdade, meu amigo? Faça suas considerações aí finais. Eu espero, né, que vocês tenham chegado até o fim, espero que esse conteúdo que eu trouxe para vocês
tenha sido de ajuda de alguma forma, vocês tenham conhecimento de como é feita a cobrança do IPTU e o que vocês podem fazer para evitar ou diminuir a cobrança desse imposto. Queria também informar que o nosso podcast já está disponível em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcasts. Então, agora você pode ouvir a gente em qualquer plataforma, é só pesquisar lá o Pede Deferimento que você vai encontrar. Em Daqui breve. a pouquinho vai para o YouTube também, né? Daqui a pouquinho estaremos no YouTube. Exatamente. A gente vai estar publicando nossos episódios também no YouTube. E em breve a gente ficou devendo, mas a gente ainda vai criar a conta no Instagram para que vocês possam interagir com a gente, mandar perguntas, comentários, críticas e também sugestões de próximos episódios, de próximos temas que a gente venha trazer para você. Lembrando que vão haver convidados aqui também. Vamos trazer algumas pessoas para falarmos sobre direito, para falarmos sobre episódios e situações que acontecem no dia a dia de um advogado ou advogada. Então, fiquem atentos que novidade não vai faltar aqui no nosso podcast. É isso aí. E com isso, a gente se despede aqui de mais um episódio para vocês e a gente vê vocês na próxima. Tamo junto. Nesses termos, Pede deferimento.